Olá, gente, boa tarde. A paz esteja com todos. Nós estamos aqui mais um dia para poder dar prosseguimento no nosso estudo sobre o Apocalipse. Vocês viram que hoje eu mudei de cenário, né? Eu saí da sala, e vim para o quarto, porque a minha sala com a cozinha é tipo uma cozinha americana. E fica uma janela bem de frente para a rua, então vocês são obrigados a ouvir latir de cachorro, carro buzinando, carro passando, enfim, uma série de barulhos. Eu creio que aqui vai dar uma melhorada, não vai ter tanto ruído, né? Enfim, nós estamos aqui para mais um dia, aprendermos um pouco mais do nosso Deus. Eu gosto de fazer isso, é algo que me traz vida no espírito. E deixar de ensinar aquilo que Deus me ensinou, de passar aquilo que Deus me ensinou, é como se tirasse a minha vida em Deus, né? E nós sabemos que hoje em dia não tem mais desculpa para a gente não fazer a obra de Deus, porque a gente não depende mais de pessoas para poder fazer a obra do Senhor, para propagar a palavra de Deus, para poder ganhar almas para Jesus, né? Para poder, em outras línguas, tirar as pessoas das trevas e apontar o caminho da luz. Hoje não tem mais desculpa para a gente. Uns dá estudo, outros ministram a palavra de Deus, outros fazem live para poder orar pelo povo de Deus que está necessitando. E a minha parte que me cabe, intercedo sempre pelo o povo que me assiste, que me acompanha, mas Deus me chamou, assim como Ele chamou cada membro no corpo de Cristo para uma função, Deus Ele me chamou para poder ajudar a esclarecer algumas coisas para o povo de Deus, né? Então, nós estamos aqui para mais esse dia de estudo, e aqueles que entrarem nessa tarde, que puderem e que desejarem fazer a obra juntamente comigo, compartilhem com outras pessoas. Marque o nome de outras pessoas aqui na live para que essas pessoas possam assistir também. Ou compartilhe com parentes, com os amigos, para que eles mais tarde, num horário de mais, que esteja mais à vontade, possam assistir, possa compartilhar desse estudo também. A semana passada a gente concluiu falando sobre as 7 igrejas da Ásia, falando que Jesus se revelou para João na ilha de Patmos, e que ali ele deslumbrou primeiro a glória de Deus através da pessoa de Jesus Cristo num corpo glorificado, e em seguida Jesus, por meio daquela visão, o Cordeiro de Deus manda João escrever tudo que ele iria falar, tudo que ele iria ver, né? Isso mostra para nós o quanto a nossa mente é frágil, o quanto nós podemos esquecer, mesmo que ainda seja o Espírito, uma mensagem diretamente do céu, a gente pode esquecer pontos estratégicos da mensagem por conta. A paz, irmã Deise, Deus te abençoe, minha amada. Então a mente da gente é muito falha, e por isso Jesus ali, até porque João já estava numa certa idade, e Jesus se revela para João na ilha de Patmos e pede para que ele anote tudo que ele escrever, tudo que ele vê, tudo que ele ouvir, era para ele anotar, para poder, até porque era um conteúdo um pouco grande, para poder apresentar, para deixar registrado para dias vindouros, e também para poder transmitir para as 7 igrejas da Ásia, que é o que nós vamos tratar nessa tarde, né? No tempo que nós reservamos aqui para aprendermos um pouco. Então, nós vamos primeiro fazer uma leitura da palavra de Deus. Eu vou ler hoje só um versículo só, porque a semana passada a gente leu dizendo
que Jesus se apresentou, e foi baseado nisso, mandando mensagem para 7 igrejas da Ásia. Enfim, nós vimos também ele citando o nome das igrejas, que foi no versículo 11, sobre a igreja lá da região da Ásia Menor, que é Éfeso, Esmirno, Pérgamo, Tiatira e Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Nossa, pastor, mas só tinha essas 7 igrejas lá na Ásia? Só tinha essas igrejas, fundadas essas igrejas? Não, tinha outras igrejas também. Agora, por que Jesus resolveu mandar mensagem para essas 7 igrejas? Aí realmente é um mistério, porque ele não revelou, né? Muitas pessoas acham que o livro do Apocalipse é um mistério, mas na verdade ele não é mistério, porque a própria palavra Apocalipse já diz que é revelação. O significado da palavra Apocalipse é revelação. Então tudo aquilo que foi revelado deixa de ser mistério. Mistério é aquilo que está oculto em Deus. Então essa parte ficou em mistério, porque Deus não disse por que ele quis que as mensagens fossem transmitidas somente para essas 7 igrejas da Ásia. Porque tinha a igreja de Colossos, tinha outras igrejas nos arredores, ali que fazia parte, né, da igreja do Senhor Jesus. Mas ele quis se revelar e mandar mensagem para essas 7 igrejas. Mas enfim, nós vamos fazer a leitura aqui no livro de Apocalipse, claro, capítulo 1, e o versículo, vamos ler 2, o 19 e o 20, que foi o que eu acabei de falar para vocês aqui, que nos diz o seguinte, Apocalipse capítulo 1, versículo 19 e 20, que diz assim: escreve, pois, as coisas que tens visto. Isso foi Jesus falando para João, quando ele estava extasiado, numa forma de arrebatamento, vendo as coisas que Deus queria revelar para ele, né? Então ele diz: escreve, pois, as coisas que tens visto, as que são, as que depois desta hão de acontecer. Ou seja, era mensagem para aqueles dias, para dias que viria depois daqueles dias que João estava recebendo a visão, e para futuros longos também, como disse Daniel lá na profecia dele. E aí ele vem no 20 e diz: o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão, que foi o que nós lemos a semana passada, né? Então ele diz: o mistério das 7 igrejas que viste na minha mão direita, e dos 7 castiçais, ou dos 7 candeeiros, né? Em algumas traduções está castiçais. Na minha, que é Thompson, é candeeiros. Então, Jesus vem dizendo: o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro é este. Então, ou seja, deixou de ser mistério agora, porque eu vou te falar, João, qual é o mistério. Aí ele diz: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ou seja, ele começa dizendo: eu vou me revelar um grande mistério agora para ti. A paz, irmã Luciana, saudade, que Deus te abençoe. Então, a gente vê aqui ele dizendo: as 7 estrelas que você vê na minha mão direita, né? As 7 estrelas e os 7 candeeiros. Ele desvenda o mistério na hora, ele diz: são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aqui a gente vai dar, antes de entrar no estudo propriamente dito, a gente percebe um cuidado muito grande da parte de Deus, por meio desse versículo, ele expressando que as 7 estrelas que representam os 7 anjos se encontra na mão, né, na mão direita dele. Aquilo que está na nossa mão está sob o nosso controle, está sob o nosso comando. Então, é como Jesus dizendo para as igrejas, né? Porque nós vamos relatar a respeito disso, mas eu já vou fazer uma pequena introdução, que esses 7 anjos, essas 7 estrelas que estavam na mão dele, na mão de Jesus Cristo, ou seja, sobre o comando dele. A paz, irmã Lucinha, Deus te abençoe.
Então, ele está dizendo, os pastores, aí eu vou ter que entrar aqui um pouquinho, já antecedendo a vocês, a respeito desses 7 anjos, dessas 7 estrelas. Pastora, mas será que não é o anjos lá do céu? Não, primeiro porque Jesus não precisaria escrever, mandar João escrever uma carta para poder entregar para um anjo lá do céu. Tem uma disparidade muito grande, uma controvérsia muito grande nisso. Jesus não precisa escrever carta para anjo que compõe o exército celestial. Ele fala face a face com os anjos dele. Não precisaria de mandar um mortal, que era João, que estava na ilha de Patmos, e escrever para entregar. Tem cabimento para escrever, mandar uma carta para um anjo que está lá o tempo todo diante do Senhor, compondo o exército celestial, não tem cabimento. Então ele deixa bem claro que esses são anjos. Anjos são ministros. Primeiro, eles são ministros da parte do Senhor, né? Anjo também é mensageiro. Anjo também é guardião. Então tudo isso se atribui a alguém que está na responsabilidade das igrejas, das 7 igrejas aqui na Terra. Então, quando Deus levanta um pastor, uma liderança eclesiástica, para poder ficar à frente de um rebanho, ele não é um João ninguém, filho de dona coisa nenhuma. Não, ele é alguém que Deus achou graça, que Deus constituiu. Pode ser doido do jeito que for aos seus olhos. Aquele pastor ele não tem um juízo muito certo, ele faz cada coisa que não tem condições, não tem nexo. Ei, mas até nas doidices de um pastor, Deus tem propósito. Para nós parece loucura, mas no fundo, até nas doidices de um pastor, Deus tem propósito e Deus guia, está na palma da mão dele. Jesus está no comando da igreja dele, ele nunca perdeu o controle. A paz, irmã Edna, que Deus te abençoe, minha amada, você e toda a sua família. Então, nunca uma liderança espiritual de uma igreja perdeu o controle, a não ser que ele caia em pecado e começa a pecar voluntariamente, perde a presença de Deus, perde a conexão com o céu e aí começa a fazer um monte de besteira. Meus amados, aguarda só um momentinho que hoje eu esqueci de pegar água, pasmem vocês, e muitos de vocês já sabem que eu tenho restrição na garganta, né? Então eu preciso da água aqui do meu lado para beber. Só um minutinho, eu vou correndo na cozinha pegar um copo com água e já volto, tá bom? Gente, vocês já sabem que eu converso, o ditado aí fora para quem é conversador é que é o homem da cobra, né? Então, no caso, eu sou o feminino do homem da cobra, converso bastante, então há uma necessidade muito grande de estar irrigando as cordas vocais, porque eu fiz cirurgia e tenho restrições, então preciso estar o tempo todo umidificando as cordas vocais. Mas voltando aqui ao nosso assunto, quanto às estrelas que estavam nas mãos de Jesus naquela visão, que ele vem desvendando o mistério, dizendo que essas estrelas, né, são os 7 anjos que guarda a igreja. Então, se fosse um anjo do exército celestial, jamais precisaria de Jesus mandar João escrever. Uma carta escrita é para quem tem um corpo e precisa de visualizar para poder entender a mensagem. Mas o anjo que compõe o exército celestial, ele não precisa de carta para poder ler. Ele fala diretamente com a Trindade, com quem ele quiser lá nos céus, né? A paz, tio Albertino, que Deus te abençoe. Então a gente observa que essa mensagem que Jesus estava conversando com João e mostrando as coisas nos céus, num plano sobrenatural,
Era para ele ver as coisas, ouvir o que Jesus tinha para dizer, anotar, e quando ele saísse da ilha de Patmos, porque com certeza João, depois que despertou dessa visão, ele sabia que ele ia sair da ilha de Patmos, com certeza. Eu imagino assim que quando levaram João por conta da perseguição lá da igreja, lá no Império Romano de Domiciano, eu imagino que ele disse, deve ter pensado, agora é o meu fim. E muitos devem ter pensado, agora é o fim de João, porque era o último dos apóstolos de Jesus que estava sobrevivendo, o restante tinha sido martirizado. Então eu imagino que ele chega na ilha de Patmos e fala, é daqui para a sepultura, né? Mas quando a gente pensa, quando a gente está passando por um processo, e aí fica essa mensagem de reflexão, porque pode ter alguém do outro lado aí precisando de ouvir isso da parte de Deus. Porque no meio de um estudo, a gente não só ensina, mas aquilo que Deus vai trazendo na nossa mente, a mensagem que Ele quer conversar com quem está assistindo, Ele também fala. Então, às vezes, nós estamos no meio de um processo achando que já acabou, que tudo cessou, que não há mais esperança para a gente sair daquele processo, daquela situação, e às vezes é só uma vírgula, Deus pôs só uma vírgula, e Ele está trazendo coisas muito maiores. Eu sempre falo que sempre no final de um processo, Deus tem um nível a mais para nos elevar. Ele, por meio do processo, Ele nos ensina, Ele nos amadurece, Ele nos edifica, Ele nos traz bagagem para ensinar outras pessoas. Então eu imagino que quando João foi parar na ilha de Patmos, ele falou assim, eu não sou melhor do que os outros apóstolos, aqui vai ser o meu fim. Mas quando ele chega ali na ilha de Patmos, que o céu se abre e que ele registra todas essas revelações da parte de Jesus Cristo para a sua igreja, aí sim veio a convicção dentro dele de que o processo dele iria acabar, o sofrimento dele ia acabar ali naquela prisão na ilha de Patmos, mas que ele iria voltar para poder entregar a carta para a igreja, porque Deus, ninguém pega Deus de surpresa. Se ele deu as revelações para João, é porque ele já sabia do futuro, de que João ia sair da ilha de Patmos e que ele, a paz de Deus te abençoe. Então, ele já sabia que ele ia sair dali e que ele ia continuar o ministério dele ainda quando ele saísse ali da ilha de Patmos, né? Então, se você estiver passando por um processo, não pense que é o teu fim, não pense agora acabou, agora não tem mais jeito. Deus está no controle de toda a situação. Deus tem tudo na palma da sua mão, nada foge do controle dele, e a hora que ele quiser, ele simplesmente põe um fim. Os processos vêm na nossa vida com permissão de Deus, mas ele não é por tempo indeterminado, não. Ele tem um tempo determinado para poder passar por aquela situação. E em tudo, por mais que seja banal, os processos que nós passamos aqui na Terra, em tudo Deus tem propósito. O deserto não vem na nossa vida para a gente. Por que o povo de Israel não construía casas no deserto quando estava indo, caminhando do Egito para a terra de Canaã? Porque deserto não é lugar de habitação, deserto é lugar de passagem. É para aprendizado, é a escolaridade, é a escola de Deus, é a faculdade de Deus. Então, se você está passando por um deserto, é porque Deus está querendo te ensinar. Eu não sei que nível que você está, se você está no jardim da infância e Deus quer te levar para o nível de alfabetização, se você está no berçário como um bebê espiritual, se você está no jardim da infância, se você já está na primeira série, segunda, terceira, já pulou para o ensino fundamental, ensino médio. Eu não sei qual é o teu nível, mas eu sei que o Senhor, Ele, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós iremos passar por processo para um aperfeiçoamento diante do nosso Deus e para nós termos bagagem para ensinar para outras pessoas. Então, aquilo que é vergonha, Deus está conversando com alguém, eu tenho certeza disso. Então, aquilo que é vergonhoso para nós, aquilo que é lágrima para nós agora, vai servir de testemunho para alguém lá na frente. Aquilo que é desonra para nós, vai vir dupla honra lá na frente, em cima de tudo que a gente está vivendo agora, né? Então eu não sei para quem que é, mas quem for receber em nome de Jesus. Eu cortei aqui o estudo para poder falar isso daqui, que Deus trouxe ao meu coração. Enfim, em todo processo, em todo sofrimento, Deus tem o controle na palma da sua mão, Deus tem tudo sobre o seu controle. Aí nós vamos voltar para o estudo aqui, quando Jesus ele quer comunicar uma mensagem para cada igreja da Ásia Menor.
É porque ele estava num plano sobrenatural, ele estava aqui do alto, ele estava vendo o que estava acontecendo com essas 7 igrejas, e as igrejas estavam passando por um período de perseguição muito grande, onde cristãos eram mortos, os apóstolos foram martirizados, onde o Império de Roma acendia tochas humanas nas ruas de Roma para iluminar as ruas, estava jogando cristãos dentro das arenas lá, para o povo assistir como se fosse um espetáculo, para poder os leões comer os cristãos, filhos de cristãos, as crianças, jovens, adultos, enfim, quem servia ao Senhor Jesus Cristo naquela época estava passando por esse momento. E Deus, ele não faz vista grossa para o momento de dificuldade que a gente passa em nossas vidas. Então, ele assistindo tudo isso aqui do alto, ele se apresenta para João na ilha de Patmos e manda mensagem para essas 7 igrejas, né? E para cada uma, ele tinha uma mensagem. Ele tinha uma mensagem de alerta, ele tinha uma mensagem de encorajamento. Nós vamos ver aqui no discorrer desse estudo tudo que as igrejas precisavam de Deus. Ele ali, como ele era o remetente, né? Ele manda João escrever, e essas cartas eram endereçadas, cada uma tinha um endereço, né? Para poder orientar os anjos, né? A liderança eclesiástica dessas igrejas, para eles saberem como que eles estavam diante de Deus, qual era a visão que Deus estava tendo, que Jesus, o Filho de Deus, que tinha ascendido há pouco tempo aos céus, estava tendo a respeito da igreja dele aqui na terra. E nesse momento, mesmo depois de quase 2000 anos, Deus, por meio de Jesus Cristo, ele está atento ao procedimento, às atitudes de cada igreja, né? A igreja do Senhor Jesus é única na terra, né? É aquela que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, porém representada por vários ministérios, né? Tem ministérios para bater de pau aqui na face da terra, né? Mas, no entanto, a igreja do Senhor Jesus é única, né? Não existe, porque a igreja de fulano, a igreja de Beltrano, tal ministério, se placa de igreja fosse alguma coisa, não ficava do lado de fora, né? Ficava lá dentro. No entanto, o propósito, a atenção do Senhor Jesus está voltada para aqueles que fazem a sua vontade, que tem uma aliança com ele, que não importa a placa da igreja, né? E que não anda com a placa da igreja, sabe? Aqui representando placa de igreja, mas representando o reino de Deus. Não tenho nada contra o ministério, inclusive faço parte da quadrangular, né? A paz, irmã Vasli. Então, mas antes de eu defender o meu ministério, eu tenho que defender o reino de Deus, porque o reino, eu faço parte do reino de Deus, da igreja do Senhor Jesus aqui na terra. E aí, Jesus, ele vem pedindo João para escrever essas cartas, endereçada a essas 7 igrejas, mostrando que os pastores, a liderança eclesiástica está sobre os cuidados dele, está sobre a mira dele, ele está vendo o que está acontecendo, nada foge do controle. Neuza, minha cunhada, Deus abençoe, beijão para toda a família. Então nós vimos que há um cuidado do Filho de Deus em estar atento à igreja dele aqui na terra, né? A igreja que é única, a igreja que tem um compromisso com Deus, que tem um compromisso, uma aliança com Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo, né? Então, ele está querendo dizer, o primeiro ponto eu estou de olho na igreja, está tudo no controle, na palma da minha mão. As 7 igrejas estão aqui na palma da minha mão, eu tenho o controle de todas as coisas, e eu não só tenho controle, como posso intervir e fazer alguma coisa na hora que houver necessidade, né? Eu estava até lendo ainda há pouco uma mensagem, uma frase do pastor Denis, que está até aqui no final da minha Bíblia Thompson, eu registrei. Uma vez eu estava num culto e eu achei muito bonito essa frase, eu sou um estilo de crente beriano, né?
citado em Atos dos Apóstolos. Eu gosto de anotar tudo que é novidade, que as pessoas, pelo Espírito de Deus, pronunciam. E eu lembro que ele falou assim, o Espírito Santo de Deus, ele não é exibicionista. Ele não veio para exibir, mas ele veio para suprir a necessidade da igreja, para assistir a igreja, né? Para poder capacitar a liderança eclesiástica, para dar sabedoria, para iluminar, enfim. E aí a gente vê que o Espírito Santo de Deus, ele está no comando. Jesus, quando ele ascendeu aos céus, ele disse lá em João que ele iria, mas que ele enviaria um outro Consolador, né? Então nós vimos que nessa dispensação da graça é o Espírito Santo que está administrando a igreja aqui na terra. É ele que santifica a igreja, é ele que prepara a igreja, né? A igreja do Senhor Jesus aqui na terra, uma igreja que foi comprada pelo próprio Deus, dando o seu único filho para poder passar pelo sacrifício aqui na terra, para resgatar a humanidade da maldição do pecado. E aí nós vamos observar que às vezes nós criticamos a nossa própria irmandade. Nós falamos assim, ai meu Deus, você viu a irmã Maria, o irmão fulano, ah meu Deus do céu, olha, só dá dor de cabeça no ministério, a liderança anda sempre com os cabelos de pé, preocupado com esse irmão. A nossa obrigação é ministrar a palavra de Deus. Agora, quem vai transformar o nosso irmão, a nossa irmã, quem vai convencê-lo do pecado, do juízo e da justiça divina é o Espírito Santo de Deus, porque essa é a incumbência do Espírito Santo, é fazer isso. É convencer as pessoas do pecado. Você fez errado, você tem aliança com Deus, mas você pecou, você fez errado, se arrependa. Né? Porque aquele que peca, mas confessa e deixa, alcança a misericórdia. É isso que a palavra de Deus nos deixa claro. Paz, irmã Lília, que Deus te abençoe, minha amada. Então nós vamos observar que Deus, que Jesus, ele vem dizendo, por meio dessa revelação a João na ilha de Patmos, ele vem dizendo, olha, esse mistério das 7 estrelas na minha mão, deixa de ser mistério agora, porque essas 7 estrelas, essas 7 estrelas que estão na minha mão direita, elas são os anjos das 7 igrejas que estão tomando conta das igrejas, que estão na responsabilidade das igrejas, ou seja, diz para eles que eles não estão sozinhos. Né? Que eles não estão sozinhos, que eu estou atento, que eu estou vendo. É por isso que a liderança eclesiástica de uma igreja aqui na terra, né, de uma congregação aqui na terra, ela não pode viver no mundo da lua, ela tem que viver sempre na fiação com os céus, sempre atenta, meditando na palavra de Deus, para poder ela ter uma visão, ela ser direcionada pelo Espírito de Deus e ela ver o que está de correto no povo que está sob sua responsabilidade, observar e não fazer vista grossa do que está errado também e usar a palavra para poder corrigir, para não deixar o povo de Deus caminhar a passos largos para as trevas e voltar para o domínio de Satanás de novo, né? Mesmo estando dentro da igreja, porque a gente observa que o povo de Deus sempre deu trabalho para Deus, na condução lá no deserto, indo do Egito para Canaã, porque foi fácil para Moisés, na direção divina, tirar o povo do Egito, mas foi difícil para poder Deus tirar por intermédio de Moisés, ali através da lei estabelecida para poder guiar o seu povo. A gente vê que foi muito difícil para tirar o Egito de dentro do povo de Deus. É muito fácil a gente sair para o campo, evangelizar, atrair para a presença de Deus, para a congregação, para a assembleia e trazer até ali. Vamos dizer assim, que é fácil, entre aspas, né? De convencer, de persuadir e trazer para a presença de Deus. Né? Mas depois que está na presença de Deus, para poder
ele se desviar e voltar de novo para o mundo, é assim, no estalar de dedo. E é preciso que haja um olhar da liderança eclesiástica para poder ver o que está errado e, por meio da palavra de Deus, direcionado pela palavra de Deus, corrigir os erros que está no meio do rebanho, sabe? Tirar os excessos, compor o que está faltando, e aplainar o povo de Deus na presença do Senhor, porque Deus não quer faltando e nem quer excesso, Ele quer todo mundo nivelado de acordo com a palavra dele, né? Eu costumo sempre falar que na presença de Deus não tem pequeno e não existe grande, até a liderança eclesiástica, né, que é considerada pelos membros da igreja, da congregação, como alguém que está lá, que é top das galáxias, que está lá em cima. Ninguém é top, não. Se a gente não receber de lá, que se o Espírito Santo de Deus não nos conduzir, se a gente não tiver em conexão com os céus, a gente não recebe a mensagem nenhuma para poder transmitir para o rebanho, a gente não enxerga em nada. Então nós precisamos estar numa íntima comunhão com os céus, numa fiação muito grande com os céus, para poder estar atento no rebanho que está sobre o nosso cuidado, né? E ver o que está faltando, ver o que já tem e o que é que precisa ser acrescentado, o que é que precisa ser tirado, as rebarbas que precisa ser tirado, primeiro das nossas vidas, porque a gente não está isento de fazer coisas erradas também, porque a gente é ser humano também. Então a gente precisa primeiro permitir que o Espírito Santo nos corrija e que a mensagem que ele nos dê venha falar com o seu povo também. Hoje mesmo eu vou ministrar numa congregação da Assembleia de Deus. Me passaram um tema e vocês não têm noção de como esse tema falou comigo. Então, a mensagem da parte de Deus para o seu povo, primeiro tem que falar com quem está ministrando. Se não falou comigo, então também não vai falar com o seu povo, né? E aí nós vamos observar o cuidado de Jesus em cuidar da sua igreja aqui na terra. E naquela época estava tendo essas 7 igrejas com 7 características meio que diferenciadas uma da outra e algumas, a maioria precisava de ajuste, precisava de tomar cuidado, e ele veio por meio dessas cartas dizendo a cada uma como que deveria ser o procedimento de cada uma, né? A paz, Maria do Carmo. Deus abençoe, prima. Então nós vamos entrar agora no estudo. Gente, eu não falei para vocês que eu converso, que é uma beleza. Deixa eu ver que horas que nós temos aqui. Senhor dos Exércitos. Então nós vamos entrar no estudo agora. Mas antes de entrar, gente, eu sempre gostei de fazer tudo sempre falando com Deus por meio da oração e induzindo o povo de Deus a ter esse hábito de tudo que for fazer, faça mediante oração. Não faça as coisas sem antes consultar o teu dono. Você tem um dono, você tem alguém que está acima de você e você irá prestar contas para esse alguém que está acima de você. Então, eu sempre gosto de começar os meus estudos. Eu deixei a desejar nos 2 primeiros estudos, porque eu entrei já conversando, e vocês já perceberam que eu converso muito, é uma beleza, né? E eu acabei esquecendo. E a semana passada eu tive que terminar a live às pressas, porque meu filho estava me ligando e atrapalhando a gente na nossa conversa, né? Aí eu pedi para ele hoje, falei, não me ligue até 3h30, porque eu não sei até que horas que vai. Mas eu já dei um prazo distanciado para poder ele não me ligar e atrapalhar a nossa live. Mas enfim, o nosso estudo. Então nós vamos fazer 1 minutinho só de oração para poder o Senhor continuar falando conosco por meio da mensagem da parte do Senhor, por meio desse estudo, tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós curvamos a nossa cabeça agora diante do Senhor, nos concentramos, Senhor, diante de Ti e queremos Te pedir licença para entrar na Tua presença, pois o Senhor é santo no sentido absoluto. Nós somos santos porque estamos separados a serviço do Senhor aqui na terra, mas nós estamos sujeitos a pecar todos os dias, Senhor. E nós queremos Te pedir perdão pelas nossas fraquezas.
pelas nossas vulnerabilidades, pelas nossas negligências, por tudo aquilo que temos falado, agido ou pensado que não tem te agradado, que de alguma forma nós conseguimos te irritar a tua santidade, que o Senhor venha nos perdoar em nome do Senhor Jesus. Deus, nós queremos, nesse momento de comum acordo, pedir para que o Senhor venha implantar, venha conseguir, venha nos fazer conseguir guardar tudo que for dito nessa tarde, Deus, para que nós possamos ser instrumento para transbordar o que nós aprendemos nessa tarde para outras vidas que estão ao nosso redor também, Pai. Usa cada um dos teus filhos, das tuas filhas que estão assistindo nesse momento e aqueles que ainda irão assistir também, que o Senhor, através desse estudo, venha acrescentar conhecimento na vida dos teus filhos, pois a tua palavra diz no livro do profeta Oséias que o teu povo só perece por falta de conhecimento. O teu povo não perece, não sofre porque Satanás vive espancando, não, Senhor. O Senhor diz na tua palavra que nós perecemos por falta de conhecimento. Então, quando nós temos o conhecimento, nós também chegamos ao nosso pleno conhecimento de que nós somos a autoridade máxima da parte do Senhor aqui na terra e que, em nome do Senhor Jesus, nós conseguimos repreender toda a atuação de Satanás na vida do teu povo aqui na terra, Pai, e nas nossas vidas também. Então eu quero te pedir que o Senhor venha tirar todos os bloqueios da mente, como diz o meu bispo, tira todos os bloqueios da mente do teu povo, que o Senhor tire os bloqueios, os comichões dos ouvidos que nos impede de guardar a mensagem que vem da parte do Senhor para nos guiar na terra, Pai. E que o Senhor venha estar conosco durante esse tempo que nós estamos reservando para aprendermos um pouquinho mais do Senhor. Seja conosco, seja com todas as famílias representadas por aqueles que estão assistindo aqui nesse momento, Senhor, por aqueles que ainda irão assistir, que o Senhor venha abrir as portas de emprego para aqueles que estão desempregados, que o Senhor venha de encontro à saúde física do teu povo, à saúde emocional e psicológica, Pai, que o Senhor venha de encontro ao ministério das lideranças eclesiásticas, que o Senhor venha de encontro às funções dos membros do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor aqui na terra, que o Senhor venha trazer ânimo, venha trazer força, que o Senhor venha fortificar na graça, venha fazer crescer no conhecimento e na graça, Senhor, nessa tarde, para a glória e louvor do teu santo nome, e nós já queremos te agradecer, crendo que o Senhor é poderoso para realizar todas essas petições nossas diante do teu altar nessa tarde, em nome de Jesus, amém. Até para orar eu sou demorada, né, gente, que eu gosto de conversar com Deus, vocês não têm noção, eu passo o dia inteiro conversando com Ele. Então nós vamos começar o nosso estudo propriamente dito, né? O nosso estudo propriamente dito que nós vamos ter nessa tarde. Eu vejo aqui que já é 14h52, Jesus amado, e eu vou entrar aqui. Vocês não têm noção, eu fico assim, passando a tela no celular, e quando chega no notebook, eu quero passar a tela também. Vocês já pagaram esse mico? Eu pago sempre, sabe? Tô tão acostumada no celular, passando o dedinho, sabe? Que eu quero fazer isso no meu notebook, que é do tempo que Jesus fez os montes, né? Ou seja, é aquele notebook antigo. E então é o seguinte, nós vamos falar um pouquinho sobre as 7 igrejas do Apocalipse e por que da escolha, né? Eu já antecipei um pouquinho com vocês. A paz, irmã Thelma. Nós vimos aqui as 7 igrejas da Ásia Menor são originalmente, são as igrejas que compõem a igreja primitiva, né? Por isso elas são originais, são aquelas que vou falar numa linguagem simples, que deu o pontapé inicial da igreja de Cristo aqui na Terra. E então as cartas são para elas que são destinadas, né, essas cartas do livro do Apocalipse, como eu já mencionei, essas igrejas ficaram popularmente conhecidas como as 7 igrejas do Apocalipse. É importantíssimo, né, a gente saber que essas igrejas, deixa eu voltar aqui, porque o notebook fez assim, a proeza desse eu estudo lá quase para o final, sabe? E eu sou dessas que cometo erro e ainda falo para vocês, né?
Eu não escondo, não escondo nada. E aí, agora sim. Espera aí só um pouquinho. O meu notebook não é aquele de última geração, né, gente? Então vocês esperam um pouquinho aqui para poder eu localizar. Parece que ele endoidou aqui, né? É só Jesus na causa. Só um momentinho. Contexto do Apocalipse, eu falei a semana passada. O contexto do Apocalipse, já antecipei para vocês que foi um momento onde a igreja estava sendo perseguida, né? Inclusive essas 7 igrejas. E esse livro ele foi escrito, provavelmente falei nas outras lives, que foi escrito aproximadamente em 95 depois de Cristo, né? E foi um momento que a igreja estava sobre o domínio de um imperador chamado Domiciano. Esse foi um período onde a igreja foi duramente perseguida. Lembra que eu falei no começo da live que o imperador tirou o culto que era voltado para Deus por meio da pessoa de Cristo, e ele intitulou-se um Deus em Roma, e aí ele exigiu culto, que as pessoas prestassem culto a ele. E, ou seja, quem não prestasse culto a ele e confessasse Cristo como sendo o seu Senhor, morreria. Tanto é que os apóstolos, a maioria, morreram decapitado. Pedro, segundo a história judaica, ele morreu crucificado de cabeça para baixo, porque não se achou digno de morrer como Cristo. Então a igreja primitiva ela passou por essas perseguições terríveis, né? Então foi mais ou menos nesse contexto que João estava passando que chega essa situação dele ir para lá na ilha de Patmos e passar por esse momento maravilhoso. Eu digo assim maravilhoso porque ele não se revelou para qualquer um, né? Ele poderia ter se revelado para qualquer pessoa, mas ele se revelou para João. Então valeu a pena passar os momentos que ele passou para poder deslumbrar, vamos dizer assim, o céu do lado de dentro. Ter visões. Gente do céu, esperei só um pouquinho. Segura as pontas aí. Aleluia, consegui. Consegui. Então, por isso que é importante a gente conhecer um pouquinho desse, vamos dizer assim, desse contato de Cristo por intermédio da pessoa de João com as igrejas. Aí eu vou falar com vocês a respeito por que de Jesus se revelar especificamente por meio dessas cartas para essas 7 igrejas. Primeiramente, precisamos entender que o número 7, né, é muito representativo na construção do livro do Apocalipse. Se a gente for observar, o número 7 ele é aplicado explicitamente 54 vezes, guarda isso, 54 vezes só no livro do Apocalipse, incluindo as 7 igrejas. Pode observar isso, 7 igrejas. Quem já leu o livro de Apocalipse sabe do que eu estou falando. Quem não leu, por favor, leia, porque o Apocalipse não faz medo para ninguém. Não é assombroso não, tá? Então, só dentro do livro de Apocalipse, o número 7 é mencionado 54 vezes. As vezes mais citada que a gente conhece é sobre as 7 igrejas, começa com as 7 igrejas. Fala sobre os 7 Espíritos de Deus, que está atento a tudo que acontece na Terra. Depois a gente vai aprender sobre isso, o que são esses 7 Espíritos. Então fala sobre as 7 igrejas, 7 estrelas, 7 Espíritos, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Tem muito 7 citado no livro do Apocalipse.
né? Implicitamente temos várias aplicações, como 7 seções que dividem o livro do Apocalipse. 7 bem-aventuranças, 7 referências à palavra de Deus, 7 vezes a referência a Deus Todo-Poderoso, dentre outras que eu citei, que são 54. Então eu só dei uma pincelada aqui para vocês saberem mais ou menos um pouquinho do número 7 no livro do Apocalipse. Então, basicamente, o número 7 no Apocalipse representa a totalidade, ou seja, a completude. É um número conhecido pelos teólogos como o número da perfeição, da completude, né? Da pessoa de Deus, da perfeição que existe no Deus Todo-Poderoso, em Jeová. Sendo assim uma boa explicação sobre o porquê de 7 igrejas. É a indicação de que o livro é atual para todas as igrejas de todas as épocas. Como eu falei a semana passada, a mensagem naqueles dias, quem estava passando por todas as perseguições era as 7 igrejas da Ásia. Mas na igreja atual, que está, a igreja contemporânea, passa por situações que de repente a gente lê essas 7 cartas e se espelha em alguma delas, algumas características delas está acontecendo no nosso meio, e aí automaticamente a gente já tem o conselho da parte de Deus por meio dessas mensagens, dessas 7 cartas. A gente já sabe também como proceder, porque a palavra de Deus mostra a situação que estava, mas também mostra a saída para poder sair da situação que elas estavam vivendo, né? Vivendo naquele momento. Então, nós vamos observar aqui que essa é uma boa explicação para a gente entender o porquê de ter escolhido 7 igrejas também. Porém, sem desconsiderar que as 7 igrejas descritas são as destinatárias primárias. Eu não posso pegar e dizer para vocês que essas igrejas foram para mim que estou na quadrangular. Ah, meu pai, eu estou me sentindo a primeira da fila do pão, né? Então, não. A mensagem foi para aquelas igrejas, porém, daquela atualidade. Porém, nós tiramos lições, a igreja atual tira lições, reflexões dessas cartas para os dias de hoje, porque nós fazemos parte da igreja de Cristo na face da terra, né? É importante dizer que na Ásia Menor, olha eu de novo, gente, querendo rolar a tela do notebook com o dedo. É importante dizer que na Ásia Menor existiam outras igrejas, como por exemplo, eu já citei aqui a igreja de Colossos, e tantas outras igrejas que estava vivendo naquele momento, né? Que já estava atuante naquele momento. Então, basicamente o número 7 no Apocalipse, ele representa essa completude aí. Né? Ficou explicado, ficou claro para vocês. Isso nos leva a outra pergunta. Qual foi o critério de escolha das 7 igrejas? Para essa pergunta, definitivamente, a gente não chega a uma conclusão. Aí sim, isso daí está em mistério, né? Aprove a Deus que olhar lá de cima e direcionar as cartas para ela e pronto, acabou. E a gente não manda na vontade de Deus dele ter, por exemplo, escolhido olhar para a terra e dizer: é você que eu quero na minha presença, é você que eu vou fazer um pastor, é você que eu vou fazer um ancião na minha casa, é você que eu vou colocar à frente, que vai subir no altar e que vai trazer discursos, mensagens para o meu povo. A gente não sabe por que foi escolhido por ele. Ele escolheu e pronto, acabou. Né? Aí a gente não tem que questionar. A palavra de Deus diz: quem somos nós como vaso para poder contender com o oleiro. Né? A paz, Ivan. É importante dizer que na Ásia Menor existiam essas igrejas, inclusive as outras igrejas ao redor também. E, em primeira instância, a ordem sobre as igrejas destinatárias do livro de Apocalipse partiu particularmente de Cristo. E isso para nós é suficiente. Ele quis comunicar foi com elas e por meio delas, Luciete, eu me coloco assim. Eu iria olhar qual era a primazia, as necessidades maiores da igreja e iria me direcionar para aquelas de forma que aquelas necessidades viessem ao encontro de outras também. Que tanto é que Deus, vamos dizer assim, entre aspas, usou esse critério que até hoje serve para poder conduzir a sua igreja aqui na face da terra e nos ajudar
a trazer, tirar aquilo que está excedendo no reino dele, de acordo com a palavra, e também aquilo que está faltando e completar por meio da palavra também, né? E aí nós vamos perceber isso. Nós vamos perceber isso quando ele resolve se dirigir a essa igreja. Então, basicamente, o número 7, não, isso daqui eu já expliquei para vocês. Uma explicação também utilizada por alguns estudiosos é que as 7 igrejas escolhidas estavam próximas umas das outras, no máximo 55 quilômetros, né, aproximadamente, interligado por boas estradas, ou seja, o acesso seria mais... o local onde elas estavam estabelecidas era de fácil acesso, enfim, a gente desconhece porque o próprio Jesus não disse o porquê. Então, o que facilitaria a troca de correspondência uma com a outra. Outro fato interessante é que em todas essas cidades de cada uma das igrejas existia uma corte romana, o que naquela época, né, representava grandes problemas para os cristãos, inclusive em Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Havia templos onde era celebrado o culto ao imperador. Então essas 3 igrejas eram as mais afetadas porque estava estabelecida ali cultos a esse infeliz desse imperador lá de Roma. Então elas eram as que mais sofriam perseguição de perto. Então as igrejas, eu já citei para vocês na outra aula quais foram as igrejas, que foram Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vale saber também que a Ásia Menor é atualmente a região ocidental da Turquia. Nos dias atuais, a Ásia Menor representa a Turquia dos nossos dias, né? Já falei também sobre os anjos das 7 igrejas, que é endereçada à liderança eclesiástica e não a anjos guardiões num plano superior, porque eles não necessitam de carta para ler, eles falam diretamente, face a face com Jeová, né? com o nosso Deus, enfim. Tem uma segunda interpretação, considera principalmente o fato de que a palavra anjo significa literalmente mensageiro, que pode ser tanto um ser celestial, que eu descartei, por mim mesma, eu descartei, e muitos estudiosos, muitos teólogos descartam isso, né? Não tem nexo uma coisa dessa, né? Mas muitos estudiosos acham que poderia também ser um anjo que guardava aquela igreja que ficava ali, num plano espiritual, guardando, blá, 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 aquela coisa, né? Então, uma fraqueza dessa posição é que nenhum outro lugar da Bíblia, líderes das igrejas, presbíteros, bispos, pastores, são identificados como anjo. É só na igreja do Apocalipse, né? Então, a gente reconhece que ambas as interpretações possuem problemas, porém, particularmente prefiro, ou seja, a gente prefere essa última, que é dos pastores que estavam liderando as igrejas naquela época. Então, nós vamos ver aqui, e eu vou encerrar o estudo falando sobre a estrutura dessas 7 cartas. É importante a gente entender que o livro do Apocalipse é uma unidade, né? E seu conteúdo como um todo foi destinado a 7 igrejas. Embora tendo dentro do próprio Apocalipse temos de forma claramente dividida 7 cartas a 7 igrejas, isso não significa que foram escritos 7 livros individuais, né? Mas as 7 cartas estão incluídas dentro da unidade chamada Apocalipse. Mas muito provavelmente um único livro que foi lido em cada uma das 7 igrejas, tendo na seção inicial uma carta individual a cada uma delas. Ou seja, o livro do Apocalipse é uma unidade, porém dentro desse livro tinha uma carta endereçada a cada uma dessas igrejas. Mas cada uma dessas igrejas teve acesso a todo o conteúdo do livro apocalíptico. Não sei se vocês entenderam, mas eu espero que tenham entendido. Se ficar alguma dúvida, vocês perguntam e no decorrer da semana eu vou respondendo para vocês, tá bom? Em cada uma dessas cartas individuais dentro do Apocalipse, podemos notar um padrão de organização, né, do conteúdo
Deus, ele é muito, eu falo assim, Jeová, ele é muito lindo, sabe? Ele é um Deus de detalhes, é um Deus organizado, ele não é bagunçado igual a gente, sabe? Que desenvolve assim, um projeto, que vai fazer alguma coisa e às vezes a gente não senta para poder organizar primeiro e vai fazendo do jeito que Deus manda, é para Deus mesmo, tem que ser, não é para, não é, pois é, porque é para Deus mesmo que tem que ser com excelência. Tem pessoas que falam assim, ó, Jesus sabe todas as coisas, ele sabe por que eu estou fazendo isso, ele sabe mesmo. E ele é um Deus ordeiro, ele gosta das coisas com excelência, com detalhes, sabe? Deus ele é tão assim minucioso nas coisas dele, eu não sei se vocês já observaram isso, que ele escolheu três essências, lá no Antigo Testamento, de incenso, para poder ser usado na hora de oferecer, do sacerdote oferecer o incenso. E aí Nadab e Abiú cai na besteira de oferecer fogo estranho que Deus não ordenou. E o que Deus fez? Desceu o fogo e consumiu. Consumiu eles ali no pé do altar mesmo, sabe? Oferecendo um incenso, fogo estranho para Deus. Por quê? Porque ele tinha exigido, gente. Se Deus disse que é assim, não é assado, nem cozido, nem frito, né? E eu aprendi às duras penas isso com meu Deus. E assim, eu gosto de ensinar para as pessoas que as coisas de Deus é com ordem e com decência também. A palavra de Deus já diz isso, né? E até o conteúdo das cartas dele foi assim, muito organizado o conteúdo. Nós vimos aqui que primeiro, olha como que ele organiza a carta, como que ele organiza esse livro, essas cartas para poder enviar para a igreja. Primeiro é uma saudação e destinatário, que é o anjo da igreja em Éfeso. O segundo ponto, a autodesignação de Cristo, né? Aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, né? A gente observa no capítulo 2, temos algumas referências, capítulo 2, versículo 1, 8, 12, 18, capítulo 3, 1, 7, 14, a gente nota que existe um paralelo, já virando cebolinha, né? Existe um paralelo entre quase todos esses títulos com a descrição simbólica de Cristo no capítulo 1, né? Existe também no ponto 3, aprovação. Por meio dessas cartas, ele fala o que ele está aprovando, ele fala o que ele desaprova, que ele não está aprovando, ele exorta, ele faz a advertência e ameaça. Nossa, pastora, Deus adverte e ameaça? Ele adverte e ameaça sim. E nós vamos aprender sobre isso aqui, nesse estudo. Então, nós vamos ver no ponto 3, a aprovação. Que tipo de aprovação? Quando ele diz assim, ó, a todas as igrejas que ele manda a carta por meio de João, ele diz assim, ó, conheço as tuas obras. Isso é uma aprovação. Conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança. Apenas a igreja, guarda isso, apenas a igreja de Laodiceia não recebeu aprovação. Então, a gente não deve, como igreja, se enquadrar nos parâmetros da igreja de Laodiceia. É a única. Ele não teve aprovação nenhuma da parte de Cristo. Ele fala assim, conheça as tuas obras. Para as outras 6, ele conhece cada detalhe dessas igrejas, ou seja, nada foge do olhar dele. Aí tem também a parte de condenação, quando ele diz, tenho porém contra ti. Ele sempre falava primeiro a parte de aprovação, dizia o que era que estava agradando a ele, mas lá no meio sempre tinha, tenho contra ti, né? Tenho contra ti. E que bom que ele nos adverte, que ele diz o que é que pode nos levar a uma condenação. Tenho, porém, contra ti. Ele disse isso para quem? As igrejas de Esmirna e Filadélfia, as outras igrejas. A igreja de Esmirna e de Filadélfia não possui esse tipo de condenação, esse tipo de advertência. Cuidado, porque, olha, eu tenho contra vocês isso. Então, essas duas igrejas, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, não teve esse tipo de condenação. Aí, vamos ver
uma advertência e ameaça. Lembra-te, pois de onde caíste, senão, ou seja, ele está advertindo e ao mesmo tempo ameaçando, né? Lembra-te, pois, de onde caíste, senão. Então, as igrejas de Esmirna e Filadélfia, ela não passa por isso. E a exortação é para todas as igrejas. Ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso aqui é uma exortação. Ou seja, quem tem ouvidos, ouça. Isso quer dizer, ele estava falando disso daqui, desse aparelho auricular que ele colocou aqui na nossa cabeça? Não, porque todo mundo tem orelha, todo mundo tem ouvido. Mas ele está dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É quem tem ouvidos espiritual para estar atento à voz de comando dos céus. Né? Ficar atento no que a palavra de Deus diz e colocar em prática. Porque ouvir todo mundo ouve, mas colocar em prática são poucos que colocam. Então ele traz uma advertência e diz: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Fica atento, presta atenção, eu estou falando, eu estou advertindo, para que nenhum de vocês entre em condenação, né? E aí vem a promessa: ao vencedor, pasme vocês, até para a igreja de Laodiceia, que foi uma das igrejas que mais deixava naquela época, estava deixando Jesus desapontado. Até para ela teve uma promessa. E aí ele promete: ao vencedor dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Então nós vamos ver que no final de cada carta, todas as cartas teve isso. Teve saudação, teve o destinatário, teve a autodesignação de Cristo, porque ele se apresentou para cada igreja dessa, ele se apresentou de uma forma, de acordo com as necessidades e características dessas igrejas. Teve aprovação, teve condenação, teve advertência e ameaça, teve exortação, mas também teve promessa, né? Então é isso, gente. Nós já estamos 3h16 da tarde. Tá certo que eu entrei um pouquinho tarde, né? Para poder começar a live. Mas eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a igreja de Éfeso e sobre a igreja de Esmirna, né? Que a igreja de Éfeso, qual foi a mensagem para ela? A igreja de Éfeso, ela é elogiada por seu bom trabalho. Oh, glória a Deus por isso, né? Engrandecido seja o nome do nosso Deus, de Jeová, na terra, por meio da igreja que tem essas características. E que Deus acha graça no labor dela aqui na terra. Então a igreja de Éfeso, as características dela, o cenário dela que ela se encontrava, já trouxe um sentimento de elogio, sabe? A paz, irmã Lourdes. Que Deus te abençoe. Então nós vamos ver aqui a igreja de Éfeso, ela é elogiada por um excelente trabalho, por rejeitar o mal, por sua perseverança e por ser paciente, né? Igreja que não é perseverante, gente, fica igual a estação de trem. O povo entra pela frente, sai pelos fundos, entra pela frente, sai pelos fundos. Não tem perseverança. Não sabe aquietar num canto, fica igual macaco pulando de galho para outro galho, procurando onde é que hoje em dia as pessoas não estão mais procurando uma igreja onde pregue a palavra para poder se santificar e ter um encontro com o Eterno, né? Com o nosso Deus. Eles estão procurando uma igreja que se adeque aos parâmetros deles, sabe? Que ele venha se sentir à vontade, né? Mas a mensagem de Deus não é para a gente se sentir à vontade. É para a gente se corrigir, é para a gente se posicionar da forma que Ele quer que a gente se posicione para poder ser digno de uma vida eterna com Jeová, com o nosso Deus, né? E o povo quer ser servido, na verdade. Deixa eu resumir aqui. O povo de Deus na igreja atual, eles querem ser servidos, eles não querem servir ao nosso Deus aqui no reino dele, aqui na terra, desbravar, sabe? Fazer evangelismo, ir atrás de alma. Estão preocupados com quantidade, não com qualidade. Então nós vamos ver que a igreja de Éfeso, ela foi elogiada por isso, primeiro pelo seu bom trabalho que era desenvolvido, por rejeitar o mal. Nós vamos ver que ela era perseverante,
Mesmo com a perseguição que eles estavam vivendo, eles não queriam saber, eles estavam como o apóstolo Paulo, dizendo: viver para mim é Cristo e morrer para mim é ganho. Se o imperador nos mandar matar, melhor estar com Cristo que estar aqui no meio dessa perseguição diabólica, né? Então nós vamos ver aqui que eles eram perseverantes por ser paciente. Uma igreja que não tem paciência, gente, ela não está qualificada por Deus e pela sua palavra para poder cuidar de vidas. Se a gente não tiver paciência com a membrazia, não tiver paciência com as vidas que estão agregando na assembleia, na congregação, que está se juntando para adorar a Deus, se a gente não tiver paciência, a gente põe todo mundo para correr. Por isso que eu sempre falo, Deus, ele sempre levanta a liderança intermediária e a liderança maior para poder, ali cada um é habilitado pelo próprio Deus para poder saber recepcionar o povo dele, que está vindo em busca de socorro. Então ali tem que ter psicólogo, ali tem que ter, num grande hospital tem que ter toda a especialidade, tem que ter psicólogo, tem que ter cirurgião, tem que ter neurocirurgião, tem que ter anestesista, tem que ter. Então, na igreja do Senhor, é preciso ser preparado pessoas para saber receber quem está chegando, porque senão a gente se torna ao contrário da igreja de Éfeso. A gente se torna impaciente, a gente se torna sem perseverança, a gente não vai perseverar nem nos nossos processos, que dirá para buscar a habilitação da parte de Deus para poder ajudar os outros que estão chegando nos processos que estão enfrentando, né? Então, a igreja de Éfeso, ela era essa coisa linda aqui que foi elogiada, porém ela também recebeu advertência. Se você ler lá, eu não vou poder falar detalhes de cada carta, mas você lendo, leia hoje, depois que terminar esse estudo, leia sobre a igreja de Éfeso, de Esmirna e de Pérgamo, para vocês ler os detalhes dela, como que Jesus se apresentou para cada uma delas, qual foi o elogio dele quanto às obras boas, mas qual foi as ameaças também, o que elas precisavam se consertar. Leia esses detalhes. E aí nós vamos ver que Éfeso foi encontrada desse jeito. E a recomendação é que a igreja arrependa. Olha o que Jesus encontrou nessa igreja que precisava ser reparado. E talvez seja o nosso caso, né? A crítica que foi feita foi sobre o esfriamento do seu primeiro amor. Vocês já viram quando a gente faz uma aliança com Deus, que a gente vai para a congregação, que a gente começa a adorar a Deus, começa a fazer estudo, começa a conhecer a palavra de Deus, a gente está assim no gás, como diz o ditado popular, a gente está no gás, no primeiro amor, a gente não tem dificuldade para nada, a liderança convoca para uma reunião para fazer isso, a gente está lá, se for uma vigília, da meia-noite às 3 da manhã a gente está lá para aprender, para reunir, para glorificar a Deus, para adorar. A gente não tem tempo duro para a gente. Mas quando a gente começa a esfriar o amor, a gente começa a colocar dificuldade em tudo. Então, quem quer fazer, faz. Quem não quer fazer, dá desculpa, né? Então, quando a gente começa a dar muita desculpa para a liderança que Deus constituiu na frente do rebanho, é porque o nosso amor já está igual ao da igreja de Éfeso, né? Está esfriando e a gente já não tem mais aquele amor de se dedicar ao reino de Deus como a gente tinha antes. E aí a recomendação é que a igreja se arrependa e volte a praticar as primeiras obras, ou seja, volta ao primeiro amor de vocês, volta aquele gás que vocês tinham, que não tinha tempo duro para vocês. Não estou dizendo para você também, com falta de sabedoria, deixar a família em segundo plano. Eu sempre falo, oriento o povo de Deus. Primeiro, Deus deve ser a primazia das nossas vidas. Segundo lugar, a família. Em terceiro, a igreja. Então, quando eu me dedico demais à congregação, ao trabalho do reino, e esqueço a minha família, eu estou pecando diante de Deus. Então, primeiro o meu ministério começa dentro da minha casa. Não começa lá fora, começa aqui. Eu já evangelizei, já falei da palavra de Deus, já conhece a palavra de Deus. Então, eu não vou ficar perdendo 10 anos aqui com minha família também, que já toda é conhecedora da palavra, e deixar de evangelizar, de falar para quem não conhece a palavra de Deus. Não, eu vou partir, depois que eu fiz a obra aqui, então todos aqui já está a par daquilo que Deus quer das nossas vidas, então agora eu vou partir para
para poder fazer a obra de Deus, lá fora, né? Como diz lá em Atos dos Apóstolos, primeiro na Judéia, primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e depois nos confins da terra. E às vezes a gente quer ir para os confins da terra antes de cuidar de Jerusalém. A nossa Jerusalém é a nossa família e nós precisamos tomar cuidado com isso para a gente não ganhar o mundo inteiro e perder a nossa própria família, né? Nós vimos que nós temos que ser igual a Noé. Noé até perdeu o que estava fora da arca, perdeu, entre aspas, né? O que estava lá fora, porque o dilúvio foi justamente para exterminar a raça humana que estava corrupta demais, então já estava nos planos divinos. E aí a gente vê que Noé cuidou pelo menos da família dele, a família dele foi para dentro da arca. Então ele não negligenciou com a família dele. A família dele ele apresentou diante de Deus, né? Nós temos que ser como José, que preservou a família também, mesmo lá. A paz, Pati. Paz, Talico. Que Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Então nós vamos observar aqui que a repreensão de Jesus para a igreja de Éfeso foi no cuidado com o primeiro amor. E talvez nessa tarde Deus está conversando conosco por meio desse estudo aqui, para a gente tomar cuidado, não deixar o primeiro amor esfriar dentro da gente e deixar de fazer a obra de Deus preocupado com bens terrestres. Às vezes a gente endeusa o dinheiro, endeusa a vida terrestre. E Jesus ele dá um conselho para a gente em Mateus 7, para a gente não ajuntar tesouro aqui na terra onde a traça corrói, onde ferrugem detonam tudo, mas para a gente juntar tesouros no céu. Isso quer dizer que eu não posso pôr o reino aqui da terra como primazia dentro de mim. O reino de Deus tem que estar em primazia. Então, quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as demais coisas, é resto. É resto. Deus ele acrescenta nas nossas vidas quando a nossa primazia é o reino de Deus. Então nós vamos tomar cuidado com o primeiro amor dentro de nós, porque foi essa advertência para a igreja de Éfeso. Eles eram pessoas que trabalhavam muito bem no reino, porque nem sempre nós estamos trabalhando em prol do reino porque nós estamos amando. Sabia disso? Aqui vai render pano para manga, gente. Às vezes nós estamos trabalhando para apresentar trabalho para o homem e não com o fim de glorificar o nome do Senhor, o dono do reino. Então é necessário, porque já que ela foi elogiada pelo trabalho, então por que o primeiro amor dela não estava em dias, né? Então nós temos que tomar cuidado. Existe todo um enredo por trás desse primeiro amor, né? Quando o primeiro amor morre dentro da gente, a gente passa a fazer as coisas mecanicamente, sabe? Como ir para a empresa, passar o cartão, vou trabalhar mais um dia, estresse dessa empresa, e vou sair, aí dá a hora de sair, passa o cartão de novo, e é aquele horror, sabe? Às vezes nós estamos nesse naipe, na presença de Deus. Nós estamos indo para a igreja do Senhor, deixa eu ir porque o ancião, porque o pastor, porque eles vão ver, eles vão cobrar de mim, mas eu não estou fazendo mais, como isso está me estressando. Então não faça, só faça se você amar o que está fazendo. Primeiro que se a gente não ama o que nós fazemos, até na vida secular dá tudo errado, fica tudo atravessado. Agora imagina no reino de Deus, né? Nós temos que fazer por amor. A igreja de Éfeso, ela trabalhava, tinha trabalho, tinha perseverança, tinha paciência, mas o primeiro amor tinha, meu Pai do céu, né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Nós vamos... meu notebook tornou, dá uma fuga aqui, gente. É só Deus. Eu vou encerrar aqui com a igreja... falamos da igreja de Éfeso, né? E aí nós vamos encerrar agora o nosso estudo e deixar para a semana que vem
nós vamos encerrar aqui com a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, ela é elogiada por suportar o grande sofrimento que eles estavam vivendo na época da perseguição. Né? Eles estavam sendo submetidos a tamanha tortura, a tamanho sofrimento. Então eles foram elogiados, a igreja de Esmirna, as pessoas que compunham a igreja naquela época, eles foram elogiados devido à perseverança deles em meio a tanto sofrimento, né? Então, por suportar. Então, Esmirna ela não recebe nenhuma crítica. A recomendação é de que sejam fiéis até a morte e resistam à perseguição. Esmirna recebe como promessa a coroa da vida. A igreja, vamos dizer assim, Esmirna era a igreja perfeita enquanto atuava aqui na terra. Ela estava suportando todo o sofrimento, toda a perseguição, automaticamente estava sendo perseverante, como Éfeso, estava trabalhando, estava sendo paciente, e a promessa para ela é que ela permanecesse fiel até o fim, para que tivesse direito, como promessa, a coroa da vida, né? E Pérgamo, eu prometi que ia encerrar aqui. Então, Pérgamo é a igreja elogiada por manter a fé e a confiança em Cristo, né? É criticada por tolerar a imoralidade, isso é terrível, a idolatria e as heresias, misericórdia, né? Então, ela foi elogiada por uma parte porque a fé estava tranquila, a confiança em Cristo, ok. Mas daí Jesus, ele olha para essa igreja, para as pessoas que faziam parte dessa igreja, e percebe que eles estavam deixando a imoralidade tomar conta de algumas pessoas lá dentro, a idolatria, né, e as heresias. Ou seja, eles estavam deixando a imoralidade tomar conta, atuar na vida de alguns lá dentro, estava permitindo, a liderança estava sendo omissa e estava deixando a imoralidade, e a liderança, Deus não quer que a liderança da igreja seja omissa, faça vista grossa, simplesmente porque tem alguém ali que ajuda, que contribui, porque tem pessoas que se esquivam nisso. Eu estou na igreja, eu sou um pilar da obra de Deus, então eu posso deitar e rolar, vai deitando e rolando, até deitar e rolar também e cair nas trevas exteriores, e ir para a condenação eterna. Eu sou dessas, gente, que eu não passo pano, eu falo a verdade. Porque se eu não falar a verdade, se eu falasse, eu costumo sempre falar assim, se as lideranças falassem um pouco mais do inferno, existiria muita gente, menos gente caminhando para lá, rumo à condenação eterna, rumo ao lago de fogo, né? Então nós vemos aqui que a liderança, ela não pode ser omissa e permitir que a imoralidade tome conta de alguns membros que se acham no direito de ser imoral dentro da igreja, de começar a corromper dentro da igreja, servir de mau exemplo para outros que estão assistindo, e simplesmente a liderança passar a mão na cabeça e fazer vista grossa, fazer de conta que nada está acontecendo. Porque quem está assistindo, que é o dono da igreja, vocês já perceberam que existe ameaça e que existe punição. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. A imoralidade deve ser sanada do meio do povo de Deus. A idolatria, gente, não é só de um santinho pendurado, não. Tudo aquilo que ocupa a primazia de Deus nas nossas vidas, tem pessoas que estão 10, 20 anos dentro da igreja, mas é uma idolatria desgraçada, com mulher, com marido, com carro, com filho, sabe? Que mexe em tudo, Deus, mas não mexe ali, não precisa mexer ali. Ah, meu pai, a Baiana Santa vai rodar, né? Baiana Santa, se é que existe, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Idolatria é aquilo onde eu ponho o meu coração em primeiro lugar, né? Tudo isso é idolatria. Então nós temos que tomar muito cuidado. E as heresias, aquilo que não condiz com a palavra de Deus, a gente deve descartar. Não sair abraçando tudo, entrando na internet, porque eu vi o fulano fazendo fogo cair, cuspindo fogo para tudo que é lado. É de Deus. A própria Bíblia manda a gente examinar, né? Não é blasfemar contra o Espírito Santo, mas pedir discernimento para o dono da igreja, para poder a gente
conseguir detectar onde é que está a atuação do homem, onde é que está a atuação do Espírito de Deus e onde que está a atuação de Satanás. Então, existe uma recomendação muito grande da palavra de Deus para a gente tomar cuidado e não deixar as heresias tomar conta das nossas vidas, né? Enfim, da igreja. A recomendação, ou a gente mesmo cair na desgraça de fazer interpretação de cunho próprio, de individual nossa, e querer criar uma doutrina que não existe dentro da palavra de Deus, baseada num versículo isolado que nós encontramos dentro da Escritura Sagrada, né? E aí nós vamos observar que o que Jesus tinha contra essa igreja, a igreja de Pérgamo, era isso, ele criticou a tolerância. Deus detesta a tolerância com imoralidade, com idolatria, com as heresias. E foi isso que ele encontrou na igreja de Pérgamo. E aí a recomendação é um convite ao arrependimento. Vocês observaram que Deus ele não lança ninguém fora, ele está sempre convidando o pecador para vir para o arrependimento. Se arrepende, porque aquele que arrepende, confessa e deixa, alcança a misericórdia, né? Então ele pede para que essa igreja se arrependa, né? Pérgamo recebe como promessa o maná escondido e uma pedra com um novo nome. Essa é a promessa da parte de Jesus Cristo para essa igreja. Então vocês vejam que elas tinham características diferentes, elas tinham deslizes diferentes e tinham promessas diferentes, mas que está ao alcance de toda a igreja que for vencedora, né? Enfim, é isso, meus amados. Eu não vou prolongar não, porque eu sei que vocês têm muito o que fazer também, né? Eu, por exemplo, Deus já me deu uma mensagem para ministrar à noite na Assembleia de Deus, mas eu preciso continuar estudando, porque quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, menos a gente erra, né? Guarde sempre esse conselho do profeta Oséias para as nossas vidas. O povo de Deus perece por falta de conhecimento, não é? O povo de Deus não sofre porque o Satanás está socando ele o tempo todo, não. Primeiro, se você conhece a palavra de Deus, ele não tem nem acesso a você, porque Satanás só tem acesso às nossas vidas quando a gente abre legalidade na carne, nas nossas concupiscências, nos nossos desejos carnais, para poder ele atuar. Se a gente não abrir legalidade para ele, não tem porta para ele entrar, né? A menos que o próprio Jeová, que o próprio Deus permita, como permitiu ele tocar na vida de Jó. Mas aí é diferente. Quando Deus permite, ele também nos dá suporte para poder passar a provação, para poder ser tocado. Ele nos dá ânimo, ele nos dá força. A gente até blasfema não, fala um monte, murmura, igual Jó. Jó não era diferente da gente não, gente. Ele amaldiçoou até o dia que ele morreu. Desejou ser um aborto, né? Então a gente conhece a gente, porque Deus ele já nos conhece a nossa estrutura. Quem precisa nos conhecer somos nós mesmos, né? Então nós vimos que Jó falou até pelos cotovelos, juntamente depois, fora os amigos dele, né? Então todo ser humano, quando ele é testado, ele externa o que está interno, o que está dentro dele. Quer saber quem é o cristão? Observa ele no período da prova, para poder ver quem é ele interiormente. Ele exterioriza aquilo que ele é internamente. O meu pai, ele falava assim, quer conhecer alguém? Dá poder, ou então fica de olho nele quando ele estiver passando pelo processo. Porque daí ele vai realmente mostrar quem ele é. É isso, meus amados. Então vamos ficar por aqui, porque já falei até dizer chega. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estiveram comigo até agora. Use esse estudo para evangelizar os seus amigos, para evangelizar pessoas que vocês amam e que precisam da presença de Deus, que precisam estar bem na presença do Senhor, que precisa perceber o que está faltando na sua vida, que precisa buscar de Deus, que está sobejando, que não está agradando a Deus e que precisa ser tirado. Ou seja, alcançar equilíbrio diante do nosso Deus. O problema nosso é que
Nós, como seres humanos, somos muito desequilibrados. Se a gente não tiver o tempo todo antenado com a palavra de Deus, é cada escorregão, gente. É cada... Eu não falo nem mico, é chimpa no vai mesmo que a gente paga, né? O povo fala, é cada mico que a gente paga. A gente faz cada besteira que depois que passa, a gente fala assim, Senhor, foi eu mesmo. Às vezes eu fico pensando igual o pastor Cláudio Duarte, parece que eu vejo Deus dar um cutucão. Jesus dizer, olha lá, eu fui por aquela bonita, ela foi por ela que tu morreu. Olha o que ela tá aprontando, né? Mas enfim, não é porque você ou eu, por algum momento, porque o pecado na vida do cristão, ele deve ser acidente e não motivo de contentamento. Eu sempre falava e falo nas minhas aulas que uma coisa é a gente ir caminhando e de repente tomar um escorregão, cair e ter que se levantar. Outra coisa é dizer, puxa, gostei de cair, o escorregão foi bom, vou cair de novo. Aí o primeiro foi acidente, o segundo já não é mais acidente, não. Vamos usar a linguagem, é falta de vergonha na cara, né? Então nós precisamos consultar a palavra de Deus todos os dias para a gente ter amparo, para a gente ter suporte, para a gente estar forte na presença de Deus e junto com a meditação da palavra de Deus, também conversar com o nosso Deus, se relacionar por meio da oração. Porque a oração é falar com Deus, ler a palavra é permitir que o Senhor converse conosco por meio da sua palavra. Então vocês compartilhem em algum grupo que vocês têm, enfim, no Facebook de vocês, onde vocês conseguir compartilhar para que a palavra de Deus continue sendo divulgada, tá bom, meus amados? Que Deus abençoe vocês, um beijo no coração de vocês e até quinta-feira que vem, tá bom?